Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. E aí, Ricardo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. Ricardo, e esse péssimo hábito que muito motorista tem de botar o pezinho na embreagem? Quando o carro está parado, é claro. É verdade, Fernanda. Cada um tem um modo de dirigir, né? Esse comportamento influencia muito na durabilidade dos componentes, principalmente, Fernanda, no sistema de embreagem. Hoje nós vamos falar um pouquinho desse vício que alguns motoristas têm em permanecer com o pé na embreagem quando o carro está parado, principalmente no sinal de trânsito. Acontece muito. É um vício muito comum, né? Vamos imaginar, Fernanda, um semáforo fechado, ou até mesmo uma subida, uma ladeira, por exemplo, né? Você fica ali segurando o pé na embreagem, nem muito pé lá no fundo, nem muito pé, pedal solto. Você fica fazendo aquela dança na embreagem com o acelerador, né? Não deixando o carro descer. Uhum. Isso danifica muito o sistema de embreagem, danifica mesmo, né? O desgaste é grande. Quando pisamos o pé na embreagem, liberamos o motor para que os nossos ouvintes entenderem um pouquinho. Quando pisamos o pé na embreagem ali, a gente libera o motor do câmbio para a troca das marchas. Quando soltamos o pedal da embreagem, o sistema volta a acoplar o câmbio, né? O câmbio volta a ser acoplado ao motor. E o conjunto de embreagem volta a trabalhar de novo. Você sabe, às vezes, Fernanda, a gente não debreia demais, não coloca o pé muito fundo na embreagem, e aí o carro arranha. Sim. É exatamente isso. Você não fez a operação por completo, e aí acaba arranhando as marchas. A grimalheira, ela passa ali, é ferro com ferro, e faz aquele barulho. Logo de imediato, você vai lá e acaba pisando um pouco mais o pé na embreagem para que a marcha possa ser passada, né? É aquele barulhinho de arranhar, não é? Isso. Arranhando marcha. Aham. Então você tem que estar atento a isso para não danificar. Se você continuar nesse tipo de operação, você vai danificar todo o conjunto de engrenagens. Aí o prejuízo é muito grande, é muito maior. Então, quando a gente bota o pezinho lá, então ele danifica o conjunto inteiro da embreagem? Justamente. Então, o que ele danifica? Então, muitas vezes, como a pessoa acaba segurando a embreagem ali com o acelerador, né? Esse atrito, ele danifica o disco da embreagem, causando um desgaste prematuro do sistema. Uhum. Então, quando você coloca o pé ali na embreagem, no sinal de trânsito, você fica permanecendo com a marcha engatada e o pé ali debreado, né, até o final lá na embreagem, o disco ali ele está comendo, ele está gastando. Então você não pode ficar, pega o carro, coloca em ponto morto e bota o pé no freio. Automaticamente você não vai perder tanto, você não vai ter tanto prejuízo no desgaste tão rápido do sistema de embreagem, né, Fernanda? Pois é, no semáforo dá de boa, né? O problema é na ladeira. Também. Tem pessoas que na ladeira ela fica trabalhando aquele jogo do acelerador com o pé na embreagem, ela fica ali todo o tempo deslizando e sendo desgastada. Esse conjunto, por sua vez, que é um conjunto que está entre a caixa e o motor, né? Nós estamos falando de carros, para os nossos ouvintes, carros mecânicos, né? Não carros automáticos, mas carros mecânicos. Então, ele tem um desgaste muito maior, você acaba desgastando, fazendo essa operação aí, ficar ali trabalhando acelerador e embreagem numa ladeira. Bota um ponto morto e pisa no freio. Ou então puxa o freio de mão. Também funciona bem. É. Agora tem um ouvinte que me perguntando, e o pé de leve? Prejudica tanto assim? Prejudica também. As pessoas às vezes costumam... Excelente pergunta aí do ouvinte. Ele descansa o pé na embreagem. Eu só estou descansando. Eu observo muito que às vezes eu vou testar um carro com um cliente e tá lá, entendeu? Não só homem como mulheres também, tanto faz, ele acaba descansando o pé na embreagem. E aí você tem que entender que os carros vêm já com esse apoio lateral, lado esquerdo. Alguns carros, Fernanda, já vêm com a posiçãozinha ali para você colocar o pé esquerdo numa posição certinha, né? Para você colocar o pé. Não na embreagem. Então não pode colocar o pé na embreagem, descansar o pé na embreagem, porque você também vai desgastar o sistema. Nem de leve, nem pesado. Então, nem de leve,
É pesado só para passar a marcha, né? Mas não pode descansar o pé porque acaba gastando. E é caro, né, Fernando? Para fazer isso que eu esse te sistema perguntar, aí. quanto é que custa um sistema desse para troca? Olha, vamos falar dos carros populares, que Tá. a maioria dos carros que rodam hoje aqui em Vitória. Nós estamos falando aí em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500. Isso o sistema já com a mão de obra e também o sistema de embreagem, que é composto de 3 coisas: um disco, o colar e o platô de embreagem. É um conjunto que vende pronto, que vende esse conjuntinho, né? Fica em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500 esse serviço aí. E quanto tempo dura um serviço desse, sim? Tem que parar o carro por quanto tempo? Fernando, se a oficina estiver de boa, estiver vazia, ela consegue fazer de manhã entrega de tarde, tá? Consegue fazer, testar o carro. Não é um serviço tão fácil, né? O mecânico tem que tirar ou a caixa de marcha para os ouvintes entenderem. Olha como é que não é tão complicado, mas ele tem que tirar ou a caixa de marcha ou o motor. Tem alguns carros que é mais fácil tirar o motor. Tem alguns carros que a grande maioria hoje tira a caixa de marcha. Aí você tira, desacopla ali, coloca o conjunto de embreagem por completo e volta a caixa de novo para o lugar. É um serviço considerado de média complexidade para o mecânico. Não é tão difícil. Mas de um dia para o outro, você consegue fazer o serviço. Às vezes o cliente deixa porque tem que fazer coleta, hoje tem dificuldade de peça, e às vezes pode durar até 2, porque hoje nós estamos com dificuldade de encontrar peça. Então tem que ir lá buscar, aquela coisa toda. Pode chegar 2 dias, mas o certo um dia faz. Entendido. E aí, se tô de boa, não coloco o pé na embreagem só para passar a marcha, tenho todo o cuidado, qual é a vida útil desse sistema? Boa pergunta. Olha só, geralmente esse carro, se essa pessoa andar direitinho com o carro, mantendo todas essas condições que a gente acabou de falar, esse carro ele vai de 60 a 80 mil quilômetros, ele começa a dar problema. Então, 60 mil, você já começa a perceber que teu carro ele não está saindo muito bem, não está tendo uma boa arrancada, ele já não sobe uma ladeira. Poxa, fui para Pedra Azul, senti meu carro fraco, ele não desenvolveu, ele não respondeu numa ultrapassagem muito bem. Às vezes o sistema de embreagem já está um pouco cansado. Então, de 60 a 80 mil quilômetros, ele começa já a acusar os defeitos, você já começa a perceber que o carro não está tão com aquela força que ele tinha anteriormente. Esse sistema é que impulsiona. Mas por que impulsiona, Ricardo? Porque ele não acopla bem, então ele fica deslizando o sistema de embreagem, né? Você tem uma ladeira muito íngreme para subir, você não consegue, o carro não desenvolve, ele não vai. Então ele fica deslizando, o disco desliza no platô, no conjunto de embreagem, no volante. Consequentemente, o carro não anda. E aí, o que acontece, Fernanda? Como eu estava vendo Patrícia falar, o consumo de gasolina vai lá em cima. Por quê? Você tem que acelerar mais para que esse carro possa desenvolver. Né? Pois é. Então, tem que estar atento a isso aí também. 60 a 80 mil quilômetros, tem que parar para poder fazer essa troca do conjunto de embreagem. Olha aqui, o Jorge está me perguntando, não sei se você sabe responder para me ajudar aqui. Pé na embreagem durante a prova de direção reprova? Uau, Jorge, eu acredito que sim. Tem muito tempo que eu fiz essa prova. Eu sei que mudou muita coisa, né? Mas não pode deixar o pé. É um erro grave. Então, por ser um erro, e você também está gastando o seu sistema de embreagem, provavelmente, eu não tenho tanta certeza, porque eu já fiz essa prova há muitos anos, mas eu creio que você não pode descansar o pé na embreagem, continuar com o pé na embreagem, vai perder ponto com certeza. O Giovanni está dizendo que adora o sinal de contagem regressiva, porque já ajuda você a se programar, né? Quando fica faltando 3 segundinhos, por exemplo, ele diz, eu já engreno a primeira e eu já sei que eu vou dar a partida. E o Sérgio, ele diz o seguinte, tô ouvindo o pit stop com as dicas do Ricardo, e a mulher dele diz que tem mania de parar o carro com o pé na embreagem. Ele sempre diz para ela, bota no ponto morto. E aí que ele disse, você está errado, eu já tenho 30 anos de carteira e sempre foi assim. Aí ele está brincando aqui com a gente, tem gente que insiste no erro, né? É verdade, Sérgio, é por aí. Você vai acabar gastando um pouco mais, vai ter um desgaste prematuro, consequentemente você vai ter que trocar a embreagem talvez antes do tempo. Poderia estar economizando aí esses R$1.200, R$1.500 e fazê-lo um pouco mais tarde. Isso. Mas aí. É uma questão de dirigibilidade. As pessoas, cada um tem um estilo, né? E o Wallace está dizendo, fui mecânico
por 17 anos. Dá para fazer uma embreagem de caminhão em meio-dia. Já automóvel pode demorar um dia mesmo, viu? É porque o sistema, às vezes, depende. Você tem, se a gente for lembrar daquele Fusca, aquele carro que não tinha tantos equipamentos eletrônicos, o chicote, a fiação, tinha muita coisa para desmontar, realmente dá para fazer em meio-dia. Mas esses carros com mais tecnologia, tem muitas coisas ali que atrapalham, tudo muito apertado, o obstáculo é muito apertado, acaba fazendo em um dia para fazer com mais folga, é o que a gente pede. Deixa um dia inteiro, deixa de manhã, pega de tarde. Às vezes fica pronto 4 horas da tarde, 3 horas, e o cliente saindo do trabalho vai buscar. Mas geralmente as pessoas acabam pedindo um dia, Fernanda, é um serviço para um dia. Obrigada, Ricardo. Até segunda, hein? Até segunda. Abraço a todos os nossos ouvintes. Obrigado pela participação. Forte abraço. Forte abraço.